Olá pessoal, muito obrigado por você estar aqui no Coisas da Vida. É uma alegria muito grande receber você aqui. Você já sabe, aqui é um espaço para dialogar. E se você não se inscreveu no canal, a hora é agora, se inscreva, toca o sininho também, porque assim você ajuda esse canal a crescer. Para quem está entrando aqui nessa conversa pela primeira vez, bem-vinda, bem-vindo também. Meu nome é Aloysio Alves e nós vamos nos conhecendo aqui durante essa conversa e também nas muitas conversas que você vai encontrar aqui no canal. Olha, hoje eu quero conversar com você sobre uma temática aí bastante interessante. Você sabia que ter muitas certezas pode não ser um bom negócio? É verdade. A atitude de credulidade sem questionamento é muitas vezes uma postura que gera muitos atrasos no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento profissional, enfim, não ajuda muito. Então, desde já eu quero recomendar que você tenha uma atitude crítica, crítica no sentido de não aceitar tudo assim de uma maneira passiva, mas que você tenha uma interação crítica, ou seja, que você possa questionar, arrazoar, verificar se faz sentido à luz dos próprios estudos que você faz. E hoje em dia, relativamente está assim mais facilitada essa jornada de estudar, de pensar, de ler boas obras. E o Coisas da Vida, que é este quadro aqui, ele tem essa finalidade também, ajudar, promover, estimular exatamente o desenvolvimento, a expansão da consciência. E é por isso que eu volto a insistir com você. Muitas vezes a pessoa ter assim um mundo de certezas e se fechar dentro de um mundo dogmático, de slogans, de algo que expresse assim uma certeza absoluta, nem sempre não é um bom negócio, nem sempre é um bom negócio. É importante realmente ter aí uma reserva e tomar cuidado com as certezas. As mentes mais fechadas, cristalizadas nas certezas, elas acabam dificultando o diálogo com o diferente, o diálogo com o mundo, com a natureza, com o conhecimento. E eu vou confessar para você algo que para mim é muito tranquilo de falar aqui para você. Eu carrego muito mais incertezas, eu carrego dentro de mim muito mais dúvidas do que respostas assim prontas que me fazem assim ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Eu vivo muito mais movido pelas minhas inquietudes. E é curioso, sabe, que quando a gente, pelo menos na minha vivência, né? Estou falando da minha vivência, não sei da sua. Depois você conversa comigo, aqui abaixo tem uma área, você pode comentar, colocar suas ideias. Mas comigo, na minha trajetória de vida, eu tenho acumulado muito mais incertezas do que certezas. E mesmo assim, era isso que eu queria dizer, mesmo tendo tantas dúvidas, tantas incertezas, mesmo assim, eu tenho conseguido construir aí de uma maneira muito imperfeita e também lentamente um caminho, que é um caminho em que eu tenho cultivado uma ética pessoal, uma ética que me faz me sentir bem, me faz sentir bem. Ou seja, respeitando as diferenças do outro, respeitando a maneira do outro enxergar o mundo, a visão de mundo que cada um tem. Não necessariamente eu preciso concordar com tudo, percebe? Mas é muito importante que eu permita dentro de mim eu manter uma ética privada
que eu mantenha um código que me ajude a me relacionar exatamente com a multiplicidade de conhecimentos, afirmações, pesquisas e tudo mais. E é muito interessante isso que eu estou falando com você, porque eu percebo no consultório, atendendo pessoas das mais diversas idades, também nos workshops terapêuticos, nos atendimentos online a pessoas de outras culturas, pessoas que moram em outras partes do planeta, eu tenho percebido que, e isso é um ponto comum, em comum a essas pessoas, eu tenho percebido que as pessoas que mais adoecem, que mais cristalizam, que mais sofrem, são exatamente aquelas que estão presas a um mundo de certezas. Pessoas que, por várias razões, elas criaram uma espécie de castelos e se fecharam dentro das muralhas desses castelos e de lá não saem para nada. E também não permitem a entrada de algo novo. Então não existe uma oxigenação, não existe uma renovação, não existe a possibilidade de uma interação. Então o que eu recomendo para você que está aqui comigo nessa conversa? Eu recomendo que você, dentro do seu ritmo, dentro da sua maneira de viver, do seu estilo de vida, dentro das suas convicções, sejam elas de quaisquer ordens, enfim, que você se permita olhar para o diferente, que você se permita se questionar, questionar as próprias certezas, porque no momento em que você olha com naturalidade para as dúvidas, para as incertezas, certamente é nesse momento ou acontece nesses momentos um crescimento, uma possibilidade de um crescimento pessoal, de um crescimento filosófico, de um crescimento e uma expansão da própria consciência. E isso é fundamental. Por isso que eu tenho valorizado muito a dúvida. E não me preocupo, estou falando de mim, não me preocupo absolutamente de forma nenhuma em perceber, como eu já disse, que eu carrego muito mais dúvidas e incertezas do que certezas. Isso não me incomoda de maneira nenhuma. Eu fico aí me equilibrando, como disse, construindo e vivendo um código pessoal de respeito às diferenças e por aí afora, para ter harmonia mesmo com as diferenças. E isso é fundamental. Até porque, sendo eu uma pessoa que não tenho muitas certezas nessa vida, aliás, eu tenho poucas certezas, então para mim até é mais fácil ouvir, deixar o novo chegar, interagir com aquilo que é diferente. E também eu percebo que isso me dá mais saúde, saúde psíquica, percebendo que tudo é uma multiplicidade. Como agora estou aqui conversando com você e estou aqui diante do meu jardim, um pequeno jardim que eu mesmo cultivo já desde o início. E aqui nesse pequeno jardim eu tenho espécies vegetais das mais variadas. Então eu estou aqui observando que bem à minha frente tem uma figueira. E essa figueira ela está bem carregada de frutos verdes. E logo ali à esquerda eu tenho uma romanceira com frutos completamente diferentes e poucos frutos nesse momento. Então essa diferença também ela acontece nos contextos diferentes, porque ao mesmo tempo que hoje, se por um lado hoje a figueira está carregada de figos verdes, até algum tempo atrás ela não tinha nada mais do que galhos e folhas, e a romanceira estava repleta de romãs, que aliás deu uma carga de produção incrível, né? Com romãs maravilhosas, grandes, coloridas, saborosas, que eu gosto muito, aprecio muito. Então as diferenças estão também nos tempos. O que eu quero dizer com essa pequena metáfora que eu estou vendo aqui à minha frente no meu pequeno jardim? É essa
maneira também dinâmica de nós nos entendermos com o mundo, com as criaturas, com os seres, com as pessoas, sabendo que cada uma se manifesta também em maneiras e formas diferentes. Ou seja, é como se fosse uma grande, uma grande orquestra, com vários instrumentos, com vozes diferentes, com timbres diferentes, e que cada uma contribui com a sua própria nota, com a sua própria natureza. Então, eu volto a insistir com você com muito respeito, ou seja, cultive a dúvida, duvide das suas certezas, cuidado com conceitos rasos. Vivemos uma época, e você sabe disso, exatamente, que existe um aligeiramento, não sei se tem essa palavra, mas existe um apressamento das coisas. As pessoas em geral, a humanidade toda, andamos assim ansiosos para saber rapidamente as coisas. E saber, se a gente for lá na etimologia da palavra, ela tem a mesma raiz de sabor, de experimentar o sabor. Portanto, o saber profundo é aquele saber do experimentar. E ainda falando nas plantas, nas árvores frutíferas, a fruta, ela precisa de um tempo para ser produzida. Então, para que alguém produza um bom questionamento, para que alguém produza até alguma certeza ou alguma incerteza, é preciso tempo. E o aligeiramento, a correria, a pouca profundidade, a superficialidade hoje tem sido assim uma espécie de uma praga que tem impedido a muitas pessoas de avançarem na expansão da consciência. E aí, você está gostando da conversa? Se está gostando, dá um like, dá um joinha para ajudar aqui o nosso canal a crescer. Quando você dá um like, você está nos ajudando, está fortalecendo aqui o nosso canal. É por isso que o Coisas da Vida é para isso, para trazer também questionamentos assim mais profundos. E hoje eu estou desafiando você a olhar para fora do seu mundo de certezas, porque isso pode sim trazer para você mais saúde física, mental, emocional, espiritual. É apenas uma sugestão, baseada naquilo que eu vivencio aí já há praticamente 3 décadas, atendendo pessoas em consultório, orientando estudantes na universidade, fazendo minhas próprias pesquisas, dialogando com pessoas nos workshops, nas imersões, ok? Então é apenas uma percepção, não quer dizer que eu esteja certo, eu não quero me fechar nessa certeza, mas eu estou dizendo que é um estímulo para você olhar mais para o seu mundo de certezas, não se fechar nele, até porque é muito perigoso o mundo das certezas. E talvez você possa pensar, poxa, Aloysio, mas incerteza não é algo que gera instabilidade, incerteza não é algo que possa trazer algum tipo de inquietação? Sim, nós vivemos numa condição humana muito precária, em que a inquietação e a instabilidade e a insegurança, elas são nossas companheiras. O mundo das certezas, na maioria das vezes, imagino eu, ele é criado para criar uma pseudo-segurança. Na realidade, nós precisamos olhar com mais profundidade para as certezas que as outras pessoas nos apresentam e também para as certezas que nós próprios criamos. Quanto a mim, repito, confesso, eu tenho muito mais dúvidas e incertezas do que certezas. E digo para você que isso tem me trazido momentos de muita presença comigo mesmo, com a natureza, com a realidade das coisas. A inquietação e a incerteza não são inimigas do ser humano, são aliadas para nos ajudar a crescer. Já as certezas, eu não tenho aí, para fazer um trocadilho,
eu não tenho muita certeza que as certezas façam você crescer e expandir sua consciência. Eu espero você para mais um papo, para mais uma conversa, na próxima terça-feira, às 9h30 da manhã. Até lá, e foi muito legal poder conversar com você aqui. Fui!